E aqui em nossos estúdios já estamos recebendo também o Padre Camilo, que nos faz companhia hoje nessa meditação do Evangelho. Bom dia, Padre, tudo bem com o senhor? Bom dia, Bianca, tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo ótimo. É sempre bom a gente começar o dia rezando, começar o dia em oração e principalmente mergulhando na Palavra de Deus, não é mesmo, Padre? A igreja como mãe, né, ela nos alimenta diariamente com a Palavra do Senhor. A gente vive o tempo litúrgico chamado tempo comum, já é a quinta semana, e é o tempo onde nós podemos mergulhar na missão do Cristo, acolher aquilo que Ele anunciou como verdade do reino e poder, acima de tudo, sentir os gestos que Ele realiza em favor da vida, que ameniza a dor, devolve esperança e traz aí o grande mistério da salvação. Então é muito bom iniciar um novo dia fazendo da Palavra de Deus também um alimento da nossa vida. E para que a gente possa se alimentar cada vez mais da Palavra de Deus, é necessário também que a gente continue contando com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, nós vamos rezar agora. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora, iluminados pelo Espírito Santo, eu convido você mais uma vez para abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. É a palavra de Deus que nós vamos ouvir agora no Bem-vindo Romeiro. Saindo dali, Jesus foi para o território de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, mas não conseguiu ficar ignorado, pois logo certa mulher, cuja filha tinha um espírito impuro, ouviu falar dele e veio prostrar-se a seus pés. Era uma mulher grega, Ciro-fenícia de origem. Pedia-lhe que tirasse de sua filha o demônio. Respondeu-lhe Jesus: deixa que primeiro se fartem os filhos, pois não convém tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela replicou-lhe: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas dos filhos. Disse-lhe então: por causa desta tua palavra, vai, o demônio saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a filha deitada na cama. O demônio tinha ido embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre, que mensagem a gente pode tirar do Evangelho lido? Uma das realidades mais tristes, Bianca, ainda tão presente no mundo de hoje, é a realidade do preconceito que gera exclusão. O Evangelho traz a imagem desta mãe, que era pagã, e era tratada pelos judeus realmente como se fosse um cachorro, alguém digno de ser desprezado e de nem ser enxergado. É por isso que quando aquela mulher, mesmo tendo uma vida toda de preconceito, mas ela encontra uma coragem que a fé lhe dá. Ela sabe que Jesus teria sobre ela um olhar diferente do olhar de tantas pessoas que sempre a excluíram, a julgaram e a condenaram. Então ela vai motivada por amor à filha, buscando a libertação da filha. Ela vence com radicalidade o preconceito e se aproxima do Cristo. E Jesus, a forma como acolhe aquela mulher, como ele não olha aquela mulher unicamente na aparência, como a maioria das pessoas olham o seu semelhante, Jesus enxerga o coração daquela mãe e a acolhe. E é interessante o diálogo que Jesus faz com ela, porque naquele momento os discípulos estavam próximos a Cristo. Os discípulos, como judeus, também tinham essa mentalidade de achar que os povos pagãos eram dignos de serem desprezados, de serem tratados como cachorros. Por isso Jesus fala para ela: mas como eu posso tirar a bênção que foi trazida para os judeus, o povo da aliança, e entregar este pão tirado da boca dos filhos para os cachorrinhos? Jesus diz isso porque os discípulos olhavam para aquela mulher como se ela fosse realmente tratada como um cachorrinho. E ela responde em toda a sua humildade: mas os cachorrinhos se contentam
com as migalhas de pães que caem das mesas de seus donos. Ou seja, se os filhos não estão valorizando tudo aquilo que o Senhor veio trazer, eu me contento com uma migalha de amor, pois esta pequena migalha de amor já é capaz de fazer diferença e transformação na minha vida. Padre, me marcou bastante a hora que eu li aqui a respeito justamente disso, de por que eu vou tirar dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Quantas vezes a gente olha as pessoas na rua e as julga pela aparência, pelo modo como elas estão ali andando naquele momento do nosso lado e não entende muitas vezes o que se passa na vida daquela pessoa para ela estar daquela forma, não é mesmo, Padre? Quando a mãe vai até Jesus pedindo que ele cure a sua filha que estava atormentada por um demônio, muito mais do que entender o demônio como uma força espiritual que age na vida de alguém, demônio é tudo aquilo que diminui a dignidade da vida de uma pessoa. Demônio é aquilo que nos leva a não dar o valor sagrado que toda vida tem. E Jesus revela que Deus não quer que nenhum ser humano seja diminuído, seja tratado sem valor, porque todo ser humano é a imagem do Criador. Todo ser humano é a imagem do Senhor. E a gente precisa recuperar esta capacidade de enxergar no outro o meu semelhante e de ver no outro a imagem do próprio Deus que nos criou. E criou todos com dignidade de filhos e filhas. Hoje, infelizmente, às vezes o preconceito toma tanto o nosso coração que nós até escolhemos a quem nós vamos estender a mão, para quem nós vamos dar o bom dia, para quem nós vamos oferecer um gesto de amor. E quando nós escolhemos a quem amar, Bianca, já não é mais amor. Quando nós escolhemos a quem ajudar, isso já não mostra mais que nós somos discípulos do Senhor, porque nós agimos a partir das nossas vontades, caprichos e preconceitos, e não é o amor de Deus que move o nosso coração. Por isso aquela mulher diz com toda a humildade, o mínimo do amor que Jesus você pode oferecer a mim e a minha filha, ele já é suficiente para devolver a dignidade e o valor que a minha vida tem. Padre, a gente conversando sobre isso, já tivemos inclusive matérias aqui no Bem-vindo Romero, uma delas me marcou bastante, que foi a pastoral em São Paulo de acolhimento às pessoas em situação de rua. Sim. E nesse momento em que a gente estava ali conversando com o diretor, inclusive com uma das pessoas que utiliza o abrigo, ele falou assim, olha, muita gente passa por mim e nem sequer me olha. Eu me sinto como se eu fosse um nada. E aqui, eu chego aqui, eu sou bem tratado, eu sou bem acolhido. Eu entro aqui, sou recebido com um abraço, eu recebo comida, eu recebo um cobertor, uma manta para eu poder também dormir em segurança. Padre, como é difícil a gente ouvir isso e pensar que o que falta nessas pessoas é muito mais do que apenas comida. É muito mais do que apenas um alimento, é também alimentar a alma, é ter ali, com certeza, dignidade na sua vida. O primeiro milagre que Jesus realizou na vida daquela mãe, que vencendo todo o preconceito, se aproximou dele, pedindo que ele libertasse a sua filha, é a forma como Jesus acolheu. O primeiro milagre foi o gesto de amor que Jesus ofereceu a ela. Isso deu àquela mãe esperança, ela perceber, existe um olhar no mundo que nos enxerga. Nós não somos invisíveis para todas as pessoas, Deus nos vê. Deus conhece o nosso coração, né? Deus sabe do valor que a minha vida tem. E hoje a maioria das pessoas que vivem em situação de marginalização, fruto aí de uma sociedade cheia de preconceitos, uma sociedade que dá mais poder àquele que possui bens materiais do que àquele que possui o bem mais sagrado, que é a vida. E realmente, Bianca, as pessoas, muito mais do que querer receber valores materiais, as pessoas querem receber gestos de amor. Às vezes nós temos uma facilidade de, diante de um necessitado, até oferecermos a ele uma migalha de pão, mas nem sempre nós estendemos a mão. Nós não olhamos no rosto dessa pessoa, às vezes nem temos a sensibilidade de perguntar o nome dela. E houve uma história uma vez de um andarilho que ele vivia na Avenida Paulista em São Paulo, sentado na frente de um grande banco. Era como se fosse invisível. As pessoas que lá passavam nem o enxergavam, nem se importavam com ele. Um dia uma pessoa parou e sentou diante dele. Estendeu a mão, perguntou o nome dele e começou a conversar. E ele disse, naquele momento, quando alguém segurou a minha mão, perguntou o meu nome, eu senti que eu existia de novo, que eu era alguém.
É isso que o olhar de Jesus faz em todas as pessoas que foram marginalizadas, excluídas e desvalorizadas. O olhar de Jesus mostra: Deus enxerga você, o seu valor é sagrado e absoluto. Ninguém é mais, ninguém é menos, todos são a semelhança de Deus. E ninguém merece viver unicamente de migalhas. As pessoas precisam a plenitude do amor. O grande demônio que Jesus tira da filha daquela mulher é justamente isso. Aquela filha não poderia viver excluída como a mãe foi a vida toda. Aquela filha não poderia viver no mundo unicamente suplicando migalhas que caem da mesa das pessoas. Ela tem direito ao pão inteiro, ela tem direito ao amor completo, que mostra o valor sagrado da vida. E Jesus é realmente este pão inteiro, este amor completo. A gente às vezes procura o amor, procura a aceitação em coisas do mundo e esquece de procurar em Deus, em Jesus. E é justamente ali que está caracterizado o amor completo, o amor puro, o amor que nos sustenta, né, Padre? É isso aí. A gente precisa revestir muito da palavra de Deus, ela tem que ser realmente um óculos no nosso olhar. Nós precisamos olhar as pessoas revestidos do óculos da palavra de Jesus, porque ela nos leva a enxergar o coração das pessoas. No mundo de hoje existe uma grande hipocrisia da preocupação com a aparência. A gente só enxerga a exterioridade, né? E quando as pessoas trazem aparências que nos agradam, nós somos gentis. Às vezes em nossas comunidades nós até oferecemos os melhores lugares para aqueles que no mundo têm algum cargo de poder. Mas aqueles que às vezes são como invisíveis, os maltrapilhos, às vezes a gente nem estende a mão, nem o nome pergunta, nem um bom dia a gente oferece. Por isso a gente precisa aprender do Cristo a enxergar de novo com o coração e o coração das pessoas. E perceber que o que nos faz ser imagem e semelhança de Deus é aquilo que a gente carrega no interior. Não é a exterioridade, mas é o interior das pessoas que revela o valor sagrado de toda a vida. E toda a vida merece ser amada em plenitude. Padre, eu vou pedir para que o senhor faça uma oração para a gente que a gente realmente comece a enxergar de maneira diferente o outro, para que a gente tire este véu que cobre realmente a nossa visão e possa enxergar, como o senhor bem disse, com o nosso coração, enxergar também o coração do outro, para que a gente veja Cristo no outro. Exatamente. E você que nesta manhã acolheu a palavra de Jesus em teu coração. Às vezes, infelizmente, nós somos tomados de alguns preconceitos que nos levam a excluir pessoas. Olhe para a sua vida e perceba quantas pessoas talvez você já não mais cumprimenta em sua própria comunidade, não dedica mais um tempo para visitar. E essas pessoas que no mundo às vezes clamam por migalhas de atenção, por migalhas de respeito, elas esperam que você, que acolheu a palavra do Cristo no coração, as alimente de amor, porque apenas os gestos de amor são capazes de devolver esperança a uma vida marcada pela dor e pelo sofrimento. Se você está com a Bíblia agora, coloque a mão sobre a palavra do Senhor para que ela realmente traga transformação, mudança ao seu coração e dê a você um olhar de mais misericórdia sobre a vida de todas as pessoas. Pai de bondade, mais uma vez vosso Filho trouxe palavra para a nossa vida. A palavra do Cristo é palavra de salvação, que ela mude a nossa forma de pensar, que ela transforme as nossas atitudes e, acima de tudo, nos leve a enxergar a dignidade da vida de todas as pessoas. Que superemos em nossa vida pessoal e em nossa vida de comunidade qualquer olhar de preconceito, de exclusão, que nos leva a julgar as pessoas unicamente por suas aparências, mas que, revestidos da palavra do Cristo, possamos enxergar o coração de cada irmão e de cada irmã, e que ofereçamos a plenitude do pão que sustenta o corpo, mas oferecemos também a grandeza sagrada do amor que devolve esperança e o valor sagrado à alma. Iluminai-nos, Senhor, com vossa palavra e que ao longo deste dia sejamos expressão do vosso amor na vida de todos aqueles que conosco vão se encontrar. Isso vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Padre, obrigada por nos ajudar a refletir e principalmente a nos ajudar a enxergar Cristo na outra pessoa. Eu que agradeço. Deus abençoe todos nós, Bianca. Um bom dia a você. Amém. Um bom dia para o senhor também.